Olá, meu nome é Felipe Alfredo Neves, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Informática em Saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina. E esse vídeo faz parte da disciplina de Gestão de Conhecimento e Base de Dados, né? A temática desse vídeo é o Linkage. Os objetivos dessa apresentação são explicar o que é a técnica de linkage, quais os métodos utilizados para sua aplicação e mostrar exemplos na área de informática em saúde. Bom, o que é linkage? Imagine a situação onde um indivíduo ele passou por dois hospitais diferentes, com maneiras diferentes de organizar seu prontuário, né? De registrar esse prontuário e que, para fins de uma avaliação médica mais precisa e qualitativa, é necessário obter as informações desses dois atendimentos, né? Como fazer isso, né? Aí que entra o linkage, que consiste na ligação de dois ou mais bancos de dados independentes, mas que têm a característica de possuírem variáveis em comum. Então, assim, é possível identificar registros de um mesmo indivíduo que fazem parte de dois ou mais bancos de dados, né? E esse processo ele permite o estabelecimento de um banco de dados único, né, contendo variáveis dos diferentes bancos de dados, né? Diferentemente do que vimos nas disciplinas, né, na disciplina como num mesmo banco de dados a gente pode unir informações diferentes, né, com aquela instrução do join, né? Mas no caso de bancos de dados independentes que possuem informações semelhantes, é necessário um método um pouco mais elaborado, né? E a principal vantagem da utilização desse procedimento é o baixo custo operacional, visto que os dados encontram-se registrados permitindo a sua reutilização, né, por diferentes finalidades e diminuindo os custos na aquisição de dados para pesquisa. Como que nós podemos aplicar esse método, né? Existem várias maneiras de estabelecer esse vínculo, né? Aí, no caso desse exemplo dos dois hospitais, pelo método determinístico, nós podemos afirmar que o Angel Smith, esse sujeito, ele corresponde a um indivíduo, já que as informações todas são idênticas, né? Contidas no hospital A, nos bancos de dados do hospital A e no banco de dados do hospital B. Agora, pelo mesmo método determinístico, por exemplo, esse sujeito Divine Escavo pode ser, ele não seria provado caso a altura dele fosse um quesito, já que ele tem uma diferença no registro, né, dos dois hospitais. Mas por uma abordagem, por um método probabilístico, provavelmente teria essa correspondência. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Os métodos para aplicação do linkage, eles são existe um certo caminho, né, para aplicá-los, né? Primeiro, um pré-processamento dos dados, significa aí padronizar padronização dos dados, né? Verificar a formatação de datas, acentuação, espaços, caracteres especiais, entre outras informações que a gente pode fazer uma limpeza dos dados.
Também contém no pré-processamento a indexação ou blocking, que são critérios para restringir a comparação entre registros. Por exemplo, a gente restringir as iniciais, né, estabelecer certos critérios para que não se compare todos os registros de uma mesma base de dados, né, ou de bancos de dados muito grandes. E também tem a comparação de caracteres, que é outro critério que a gente pode utilizar para facilitar o linkage utilizando algoritmos conhecidos, como o Jaro Winkler, o Levenstein e suas variantes. Nisso, o pré-processamento de dados pode tornar a aplicação dos métodos dos pareamentos de linkage mais precisas. E os dois principais métodos para aplicação, que é o pareamento determinístico, que verifica se os dados são exatamente iguais ou em um determinado conjunto de indexadores. E trata exatamente disso, né? Se os dados são exatamente iguais. E o pareamento probabilístico, onde a gente vai estabelecer métricas para determinar a probabilidade dos registros, né? Se tratarem do mesmo indivíduo. Aqui, mais uma vez, explicando como que a gente pode estabelecer um método de linkage, né, com dois bancos de dados diferentes. Esse enconde o pré-processamento. A gente pode utilizar uma estrutura de linkage baseada em algoritmos, em softwares como, por exemplo, Hacklink, como softwares de ETL, né, Extract, Transform, Load, no software como o The Beaver, por exemplo, né, como o Pentaho. Enfim, né, depende muito das características dos bancos de dados que nós vamos encontrar para fazer esses pareamentos dos registros, né? Agora a gente pode pensar um pouco nos exemplos, né, na informática em saúde. O linkage ele pode tanto servir para você achar registros de um indivíduo na informação desse indivíduo em vários sistemas, né, diferentes, né? Nesse exemplo, a gente vai ter um registro neonatal, né, um registro de um acidente de trabalho, um registro de casamento da mesma pessoa em diferentes sistemas, e a gente tem a necessidade de ligar todos esses registros, né? Como também pode ser nessa perspectiva longitudinal, registros hospitalares ligados à mesma pessoa em diferentes idades, por exemplo, né? Que foram gravados de maneira inconsistente ou incompleta ao longo do tempo. São duas aplicações comuns do linkage, né? E no caso nos sistemas de informação de saúde no Brasil, bases que possuem informações muito comuns são a base do SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, a base do CIVEP, Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o SIM, que é um sistema bem antigo, Sistema de Informações sobre Mortalidade, tem o SINASC também, o SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Todos eles é possível utilizar uma técnica de linkage e construir uma base resultante que dá base para muitas pesquisas no país já prontas. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação e espero que todos tenham entendido o que é linkage e a importância para a informática em saúde.